Bom, olá a todos, meu nome é Natan, eu sou nutricionista, sou aluno de mestrado aqui do Programa de Ciências, Esporte, Metabolismo e Nutrição da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, e hoje eu estou aqui para entrevistar a professora Ligiana Corona sobre um assunto bastante interessante que levantou várias questões e muitas polêmicas, publicado recentemente pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que é um trabalho científico, um artigo a respeito do consumo de proteínas pela população brasileira. Então, a gente vai começar essa conversa entendendo um pouquinho primeiro o que são proteínas, professor. Então, se você puder explicar para a gente, por favor. Então, acho que é importante a gente deixar claro um pouquinho o que são proteínas, porque às vezes as pessoas hoje em dia usam muito esses termos nutricionais sem saber exatamente o que é o nutriente, né? Então, a proteína é o que a gente chamava antigamente dos nutrientes construtores, né? Ela é um macronutriente que é formada de aminoácidos que vão ter várias funções realmente de construção, regeneração celular dentro do nosso organismo, né? Então, por exemplo, é um dos nutrientes mais importantes para o crescimento, porque a gente tem essa construção de tecido em cima desses aminoácidos essenciais que vêm das proteínas, tá? Esses aminoácidos, que são moléculas muito pequenas, que na verdade são absorvidos depois que a proteína é digerida, eles são, muitos deles o nosso organismo não produz, então nós precisamos dos alimentos fonte para que a gente tenha esse fornecimento desses aminoácidos essenciais. E as fontes principais desse nutriente são, acho que já é uma coisa mais sabida, que são os alimentos de origem animal, então as carnes, os laticínios, que a gente tem aí uma carga grande de proteínas e de aminoácidos essenciais, mas nós também temos fontes vegetais da proteína. As principais fontes vegetais são as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, e a gente também tem uma boa parcela de proteínas também de origem vegetal vindo de outros, como cereais, uma pequena parcela nas oleaginosas, né, como castanhas, amendoim. Então a gente tem uma distribuição boa desse nutriente nos alimentos que compõem a nossa alimentação. Bom, então, sendo esse nutriente bem distribuído na alimentação e bastante presente na nossa rotina, por que então parece que existe uma preocupação muito grande com esse nutriente em específico? O que você diria sobre isso? Eu acho que toda essa preocupação com a proteína, ela veio aí de todo o nosso histórico alimentar da população brasileira, principalmente caracterizado nos anos 40, 50, 60, onde você tinha a fome presente na maioria da população e realmente a população adulta de maneira geral e principalmente infantil não tinha acesso a uma alimentação variada o suficiente. Então, justamente por causa da pobreza, da falta de políticas públicas que você tinha na época, então as pesquisas daquela época, dos anos 60 principalmente, começaram a mostrar que a gente tinha uma população infantil com déficit de crescimento muito importante e essa desnutrição, que a gente chamava de desnutrição crônica, ela vinha essencialmente da falta de proteínas para o crescimento dessas crianças, mas também de energia, né? Porque a gente precisa de energia para os processos metabólicos do corpo e também do crescimento. E as pessoas adultas chegavam à vida adulta com uma saúde muito comprometida por causa dessa alimentação deficiente. No entanto, a partir desses resultados de pesquisas que a gente teve, várias políticas públicas foram implementadas no Brasil de modo a combater essa fome que existia de maneira distribuída no Brasil inteiro. Então aí nós tivemos a política nacional, por exemplo, de alimentação escolar, tivemos a política de alimentação do trabalhador e várias outras políticas que visavam corrigir essas deficiências nutricionais, tá? E também com a melhoria de acesso aos alimentos ao longo dos anos, das décadas aí que a gente teve, melhora de outras políticas públicas também, a gente tirou essa desnutrição crônica do nosso rol dos problemas de saúde pública do Brasil e a gente passou a ter um fornecimento mais adequado de todos os alimentos da nossa alimentação de maneira geral. Entendi. Então, se esse é um problema que a gente já superou enquanto país, né, para a maior parte da população, então hoje quais seriam os principais desafios que a gente tem com relação a esse aspecto? Eu acho que como as pessoas continuaram sempre achando que as proteínas eram os nutrientes muito nobres, muito caros, porque sempre os alimentos de origem animal foram
com um custo mais elevado do que os de origem vegetal, tal. Eu acho que isso foi trazendo essa sobrecarga aí de atenção para a proteína, né? E também porque a gente passa a ter alguns grupos que têm maior necessidade, em alguns casos, né? Que acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas esse, hoje em dia, não parece ser um dos nossos principais desafios, porque esse estudo, então, que foi conduzido pela Faculdade de Saúde Pública, eles fizeram uma análise do percentual de proteína geral na população, dentro do nosso valor energético total, estimado, tá? E aí, o que eles encontraram? Que a imensa maioria da população consome em torno de 18% de proteína em relação ao total das suas calorias, certo? Como a gente parte de recomendações que falam entre 10% a 15% da Organização Mundial de Saúde, que seria o mínimo para a gente atingir essa necessidade de proteína, então a gente parte do pressuposto que a maioria da população está coberta por esse atual consumo, né? Quais são os desafios que vêm em cima disso? A gente, ao longo desses últimos anos, quando a gente traz aí dados das últimas pesquisas de orçamento familiar, na qual inclusive foi baseada essa pesquisa da USP, a gente vem mostrando nos últimos 30 anos uma diminuição de vários grupos importantes na nossa alimentação. A gente teve reduções sistemáticas no consumo de cereais e de leguminosas, que é o nosso arroz e feijão, que a gente tem observado que tem caído muito na população o consumo de arroz e feijão. Também das carnes, que as carnes vermelhas principalmente, que passam por muitas flutuações de consumo por questão do custo, né? Mas a gente teve um aumento nos últimos anos também no consumo de aves e carne suína, também pelo melhor acesso a essas carnes. A gente teve uma queda nos laticínios, que também passam por esse processo aí de precificação mais complicado. E em detrimento de tudo isso, a gente tem um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, de lanches, de suplementos, que agora a gente tem aí uma gama de suplementos sendo oferecido no mercado, que tentam dar conta dessa redução de alguns grupos importantes que a gente teve. Mas esses grupos, eles seguem sendo muito importantes, a gente dificilmente consegue substituí-los de uma forma adequada, né, sem a gente pesar na qualidade da alimentação. Então, um dos maiores desafios que a gente tem hoje, principalmente em relação à proteína, mas em todos os nutrientes, é a gente atingir uma maior diversidade dos grupos alimentares, né? E essa proteína, por exemplo, vegetal, que muitas vezes ela não é muito levada em consideração, né? Aqui a gente pensa só naquela proteína do consumo de produtos animais, ela tem um papel muito importante na alimentação. Inclusive, já tem algumas pesquisas que mostram que as pessoas vegetarianas que têm um bom consumo proteico vegetal, elas não têm falta de proteína. Qual é o grande problema? A gente tem uma onda aí de introdução de ultraprocessados, então a gente substitui uma carne magra, por exemplo, que está muito cara, a população mais pobre acaba fazendo o quê? Substituindo por embutidos, por salsicha, por linguiça, por presunto, que são esses alimentos que, além de, sim, serem de base animal, eles têm muita gordura, muitos aditivos alimentares e eles não têm a mesma qualidade de que um outro produto animal, né? E também não tem a mesma qualidade da combinação do arroz e feijão. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouquinho que, ok, temos a maioria da população consumindo a proteína suficiente? Temos. Vamos observar aonde está esse consumo de proteína, qual é a qualidade dessa proteína e quais os outros grupos que a gente vem negligenciando. As frutas, os vegetais, os cereais leguminosos, como eu já falei, os laticínios, para quem consome produtos animais. Então, acho que a gente tem que pensar aí mais na qualidade em si, no que da quantidade do nutriente específico. Tá certo. E agora, entrando nesses recortes mais específicos com relação ao consumo de proteínas, como você também comentou, a gente sabe que existem requerimentos diferenciados para diferentes faixas etárias ou condições de saúde. Uhum. Você consegue trazer um pouco mais para a gente sobre, por exemplo, quais grupos poderiam estar em risco de desnutrição desse nutriente? Sim, a gente tem alguns grupos que a gente tem que ter mais atenção, que são principalmente os grupos que têm demanda fisiológica aumentada por esse nutriente. Então,
certamente crianças até a adolescência que estão em fase de crescimento e tem uma demanda aumentada pela proteína, tá? Mas, de novo, é uma demanda que é facilmente suprida por uma alimentação saudável e variada. E também um outro grupo, mais especificamente falando de idade, das pessoas idosas, porque elas passam por uma perda de massa muscular com o envelhecimento e essa perda de massa muscular exige que a gente consuma mais proteínas para tentar minimizar esse impacto no nosso metabolismo. Mas as pessoas idosas, elas têm sim um aumento um pouco maior, a gente tem um pouco mais de dificuldade em atingir essa recomendação com as pessoas idosas por causa de questões de redução de apetite, de doenças crônicas, de internações, né, coisas que vão acontecendo, que vão depletando mais, diminuindo mais essa massa magra da pessoa idosa. Então a gente precisa ter mais atenção com a pessoa idosa no sentido de se ele está consumindo o suficiente, né? Nesse sentido, qual que é a única questão que eu levanto, né? Então toda a nossa população consome proteína suficiente? A imensa maioria da população adulta saudável, sim, né? Crianças e pessoas idosas estão fora desse recorte. Primeiro que não foram analisados recortes de idade nessa pesquisa, tá? E segundo porque essas pessoas, esses grupos têm necessidades específicas também. Só que o que a gente observa é que eu ouvi falar já de casos de pessoas dando suplemento de proteína para crianças. Ao invés de oferecer o leite, né, que é importante para o crescimento, tem o cálcio, tem as proteínas, as pessoas estão se baseando em suplementos proteicos que são destinados a atletas ou a fins específicos para as crianças pequenas. Então, isso é um problema e uma preocupação muito grande. Só que a gente está falando de um recorte específico da população, né? A gente não está falando da população em geral. Quem seria esse recorte específico? Em geral, as pessoas que têm muita preocupação com isso são as pessoas praticantes de atividade física, em que esse meio de precisamos aumentar a proteína está muito difundido. Mas aonde a gente precisa realmente aumentar a proteína? Para atletas que não tem um consumo. Então, você imagina um atleta de Ironman, que tem um consumo lá básico, que ele nunca vai chegar àquele aporte calórico e de proteína que ele vai precisar para compensar as perdas de uma prova que dura dias, né? Então, aí sim a gente vai ter que trabalhar forte na proteína. Pessoas que que estão em processo de emagrecimento, por exemplo, e que estão também praticando atividade física para talvez tentar preservar um pouco a massa magra, a gente pode aumentar um pouco a proteína. Mas o que não justifica esse consumo exagerado que a gente tem de produtos com a alegação de aumento proteico, que a gente vê nas embalagens. Tantos gramas de proteína, shake, caixinhas tipo leite batido, né? Esse tipo de produto, barrinhas de cereais enriquecidas com proteínas, isso não é destinado à população geral. Então a gente tem alguns grupos que podem se beneficiar, eles precisam ser olhados com cuidado nessa questão da maior necessidade, mas a maioria deles não precisaria de um consumo exagerado desses produtos que tem esse apelo comercial aí voltado para proteína. Entendido, professor. Então, agora que você já trouxe sobre os aspectos específicos desse nutriente, olhando para a maior parte da população agora, quais são as principais recomendações gerais de saúde para a gente garantir tanto o consumo adequado das proteínas quanto de outros nutrientes, né, que são bastante importantes, que você também comentou? Eu acho que assim, quando a gente pensa em alimentação de uma forma geral, para a população em geral, né, que não tem essas necessidades específicas, a gente precisa pensar em, primeiro, variedade. A variedade alimentar é uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar na nossa população. A população come basicamente sempre as mesmas coisas e a variedade ela é importante para fornecer não só a proteína, mas todos os nutrientes. Então, quanto mais variada for as refeições, né, a alimentação de uma maneira geral, melhor. Outra coisa, a gente precisa se lembrar das nossas recomendações do guia alimentar e que dizem pra gente sempre preferir os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, se eu preciso aumentar meu aporte de proteína, por que eu não vou tentar melhorar o meu consumo de leguminosas, né? Em vez de partir para um suplemento. Então, a gente evitar partir para esses produtos ultraprocessados, que na verdade são um apelo maior para você comprar o produto do que pensando em saúde mesmo,
e a gente trabalhar com os alimentos mais naturais, porque de fato na natureza a gente tem todos os grupos alimentares fornecendo os nutrientes que a gente precisa, né? Também penso importante da gente falar um pouco sobre o fracionamento das refeições. Então, principalmente quando a gente está pensando em pessoas idosas e crianças que têm esse volume aí de necessidades específicas maiores, a gente precisa fracionar as refeições de modo que os nutrientes sejam distribuídos ao longo do dia e não concentrados numa refeição. Então, aquele padrão que a gente tem, mais ou menos, de um cafezinho da manhã básico, depois faz um almoço enorme e um jantar enorme, talvez não seja a melhor alternativa para a gente atingir essas necessidades básicas, né? E, claro, isso são dicas gerais, e as pessoas que tiverem realmente alguma necessidade mais especial ou que estiverem praticando atividade física e estiverem desconfiadas que podem ter aí um aumento na sua necessidade tanto de proteína como de qualquer outro nutriente, devem buscar, quando possível, fazer uma avaliação individualizada, né? Porque a gente não pode pegar e sair recomendando produtos aí e aumento de proteína para todas as pessoas, mas as pessoas que se beneficiam podem ter também aí uma melhora na alimentação nesse sentido. Perfeito, muito obrigado, professora. Acho que são reflexões bastante importantes a respeito de alimentação e desse trabalho. E agradeço. Obrigada. Obrigado, pessoal.